Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, antes de nós iniciarmos aquilo que Deus direcionou no nosso coração, quero, nessa tribuna, louvar e agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos fazendo uso, menção dessa tribuna, desse altar da casa de Deus, Igreja Pentecostal, Igreja Evangélica Pentecostal Betânia em Jardim Brasil, não é isso? Na pessoa do pastor Jurandir, que é um prazer conhecer, presbítero Valdir, que Deus abençoe, pastora Dulcineia, é isso? Onde está a serva do Senhor? Deus abençoe a sua vida, esse nobre casal, todo o colegiado de obreiros, presbíteros, diáconos, diaconistas, também está o evangelista Daniel, né, que a gente, se um ficou olhando para o outro ali, falou, a gente se conhece de algum lugar, né? E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela idade, que aí a gente começa a ir por eliminação, né? E aí somos quase a mesma idade. Falei, você estudou aonde? Falou, no Otávio. Eu falei, pronto, é de lá. Somos amigos então de infância. Bom te rever, servo de Deus. Em nome de Jesus, uma honra, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, os músicos da obra do Senhor, em nome de Jesus. É bom ter músicos da obra, né, pastor? Porque a palavra vai dizer que o profeta no Antigo Testamento ele chamava o tangedor. Para que a profecia descesse, vinha um tangedor. Isso me ensina um princípio, ninguém faz nada sozinho. Não existe divisão entre pregadores e músicos, muito pelo contrário, existe uma comunhão entre preleitores e músicos, que é assim que a palavra nos ensina. Quero agradecer também a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Marisa. Obrigado por estar nos acompanhando. Para quem não nos conhece, somos casados há 24 anos. Somos pais do Lucas com 21 anos, da Larissa com 14. Fazemos a obra do Senhor aqui na Assembleia de Deus, Ministério Semeando a Palavra, junto com o nosso pastor-presidente, pastor Rogério Araújo. Trago um abraço de toda a congregação, em nome de Jesus. Ele nos permitiu. Hoje é uma data muito especial ao nosso ministério, porque é Santa Ceia, tanto pela manhã como à noite. Quando é Santa Ceia, eu não costumo aceitar nenhum convite. Mas como nós temos a flexibilidade de ministrar, estar na igreja pela manhã e à noite, nós temos os dois cultos. Então, na Santa Ceia, a gente, mais o pastor falou, não, vai lá e atende o pastor, que eu sei como é que são esses compromissos. E eu quero agradecer também a missionária Luciana Esopa, que é amiga dessa casa, né, e ela que nos referendou, em nome de Jesus, e a Maísa, que fez aí a ponte. Que Deus te abençoe, serva de Deus. Obrigado por toda a sua atenção. Perguntou para a gente precisava de uma condução, de alguém buscar. Falei, não, serva de Deus, está tudo tranquilo. Obrigado. Isso é sinal que o pastor está treinando muito bem, moldando bem as suas ovelhas. Parabéns, pastor, que Deus abençoe para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos ministrar a palavra do Senhor. Os amados escolheram um tema muito importante. Eu ouvi, que na sexta-feira vocês trabalharam aí na temática com os solteiros, que é muito importante. Ontem foi com os casais, e hoje com a instituição chamada família, que Deus constituiu lá no Éden. E nós vamos falar sobre os valores, valores da família, valores de família ou valores familiares, que tradicionalmente pertencem. Quando nós falamos de valores, nós falamos, repita assim comigo, estrutura. Mais forte, estrutura. Nós vamos falar dos valores da família, nós vamos falar de estrutura. Uma família que tem valor, ela tem estrutura. O que são valores da família? Estrutura. Qual que é a função de uma família? Qual que é o papel de uma família? Qual que é as crenças de uma família cristã, de uma família que serve a Deus? Quais que são as atitudes da família? Repita assim, qual é o ideal da minha família? Repita assim comigo, qual o ideal da minha família? É isso que nós vamos tratar. E a ideia aqui nessa noite de Deus para as nossas vidas, existem pessoas aí que vão falar de diversos modelos. E infelizmente o adversário quer atacar a cada dia mais essa instituição chamada família, com diversos modelos de família. Famílias que um homem tem mais de 2 mulheres, de uma mulher. Famílias que são desestruturadas, mas
O que nós vamos ministrar aqui é a família no seu núcleo, conhecida como família nuclear, que é o princípio, é aquilo que Deus gerou no Éden. É o quê? Marido, mulher, filhos e pais. Repita assim comigo: marido e mulher, filhos e pais. É isso que Deus tem como família. O que foge disso, e não ferindo a ninguém, quem possa assistir essa ministração, compreenda. Porque às vezes querem rotular os pastores ou o povo evangélico que nós somos intransigentes, e não somos intransigentes. Nós apenas ministramos a santidade, pregamos contra o pecado e vivemos o que a palavra de Deus nos ensina. E o que a palavra de Deus nos ensina é marido, mulher, filhos, e com a consequência dos filhos, o marido e a mulher se tornam pais. Antes de Adão ser um pai, ele foi um marido. Antes de Eva ser uma mãe, ela foi uma esposa, uma mulher. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Você pode glorificar a Deus? E eu glorifiquei o nome do Senhor porque das crianças aqui, o primeiro texto, eu falei, não é possível que eles vão pregar tudo aquilo que eu vou pregar. Eu não preciso nem ministrar. Eu falei, já estão pregando tudo aquilo que eu vou ministrar. Mas, no introdutório, falando de estrutura, nós vamos falar nesse começo de estrutura e papel familiar. Qual que é a estrutura de uma família e qual é o papel de uma família? Na estrutura de uma família tem um marido, uma esposa. Eles têm papéis. Os filhos estão dentro dessa estrutura. Eles têm os seus papéis. E os pais estão dentro dessa estrutura e elas têm os seus papéis. Como foi lido aqui, Efésios 5, 23 ao 25, para falar aqui, quando as crianças estavam ministrando, que a palavra é água. E a palavra vai dizer, porque o marido é a cabeça da mulher. Mas isso não deixa a mulher inferior. Isso não vem para atacar algo que estão dizendo, e nós não vamos entrar nisso, mas o feminismo. É tanto ismo que existe que acaba se tornando um achismo. É por isso que nós vivemos pela fé, e a fé não é achismo. É tanto ismo que estão criando nos dias atuais para confundir a mente e o coração. Porque cada um surge aí com uma nova metodologia, com um novo pensamento e assim por diante. Só que esta palavra aqui, o que me chamou muita atenção quando o presbítero Valdir fez a gentileza de me oferecer uma água, Deus já falou comigo ali quando eu estava tomando aquela água, pastor. Sabe por quê? Porque aquela água, quando eu olhei, ela estava lá, fabricação 30 de setembro de 2022. Vencimento, 30 de setembro de 2023. Eu falei, Senhor, eu te glorifico. E logo o menino depois leu sobre a água. Eu falei, Senhor, eu te glorifico. Porque esta água que eu estou tomando, ela tem validade. Mas essa água aqui não tem validade. Ela permanece para todo sempre. A fúria do adversário contra as nossas vidas é que o Salmo 128, que o presbítero leu, ele está vivo. Que se o homem for fiel ao Senhor, se ele temer ao Senhor, os seus caminhos vão ser confirmados por Deus. Que deixa Satanás enfurecido aqui essa palavra. Não tem prazo de validade, ela é indeterminada. Ela é tão forte, ela é mais forte que a terra e os céus. Porque ela vai dizer, vão se passar os céus e a terra, mas a minha palavra, esta água aqui, não há de passar. Essa palavra é eterna, ela desde o princípio. É por isso que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é a eternidade, o Senhor opera na eternidade. E você sabia que quando Deus vai anunciar as coisas, diz, olha, eu anuncio o fim no começo. É o que o profeta diz. Ele anuncia o fim no começo. O seu fim é de bênção, é de vitória, é o céu, é a bênção do Senhor. Então, amados, não entra nessa história, que a igreja, a Bíblia, tem gente aí falando que a Bíblia precisa de uma atualização, fazer um download. Não é minha área de TI, mas ela precisa ser atualizada. Ela é atualizada todos os dias.
Se você ler o Salmo 23 hoje, Deus vai falar com você de um jeito. Se você ler ele amanhã, ela vai falar de outro jeito. Porque ele vela pela sua palavra para cumprir. A palavra de Deus, ela age nos nossos corações e nas nossas vidas, com a causa e o efeito da necessidade que nós estamos necessitando. Então, dizer aqui nesse texto que Paulo está ministrando, que o marido é a cabeça da mulher, não traz a mulher inferior, não, traz uma responsabilidade para nós. Porque aqui é um cuidado que o marido tem que ter com a esposa. Amados, qualquer situação precipitada minha, eu não prejudico só a minha, eu prejudico a minha adjuntora. Eu prejudico a minha esposa e, consequentemente, os meus filhos. Ou seja, o papel do marido é um papel de liderança. Isso não traz a mulher inferior e você vai compreender isso. Com certeza muitos aqui já compreendem, mas se for necessário algum esclarecimento, Deus vai fazer pela palavra. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo. Repita assim comigo. A igreja está sujeita. A igreja está sujeita. A palavra sujeita aqui, em outras traduções, traz a ideia de submissão. Ser submisso não quer dizer que eu tenho que ser humilhado. Não. Mas você sabe o que significa a etimologia da palavra submissão? É ajudar alguém na sua missão. Quando está dizendo a igreja está sujeita a Cristo, ela está submissa. A palavra submissão é ajudar alguém na sua missão. Um general no exército, ele tem os seus submissos, os seus liderados, que ajudam ele numa possível guerra. É assim o papel da igreja. Ou seja, não é que a mulher é inferior, muito pelo contrário. A igreja não é importante para o reino, Cristo não é o cabeça, mas olha a importância que a igreja tem no reino, estando em submissão. Ou seja, é a mesma importância de uma mulher ao seu marido. A mulher ajuda o seu marido o quê? A uma missão. Qual a missão, pastor? De liderar. A missão do seu marido é liderar, é trazer o bem-estar para a sua casa, é ser o sacerdote. E é por isso que a Bíblia diz, a sábia edifica, mas a tola destrói com as mãos. A mulher, dentro do seu papel familiar, às vezes ela tem mais força do que o marido. Porque um bom obreiro, um bom pastor, por mais espiritual que ele possa ser, ele pode subir monte, ele pode descer monte, ele pode revelar, ele pode ministrar, ele pode conhecer todos os capítulos bíblicos, conhecer profundamente os textos, conhecer a história bíblica, mas se ele não tiver uma boa auxiliadora do seu lado, o seu ministério não anda. O seu ministério não flui. Porque o papel da mulher na sua submissão é o que? É edificar. Filho, vai dar certo. Deus é contigo. A vitória é sua. Eu creio no seu chamado. E às vezes não precisa ser obreiro, mas dentro de lá, na sua casa, não, Deus vai te honrar na empresa. Não, Deus vai honrar a empresa que você tem. Não, olha, Deus vai criar uma situação. Deus vai abrir uma porta. O telefone vai tocar. É assim que funciona um casamento. E aí diz, assim também como as mulheres sejam em tudo sujeitas e submissas aos seus maridos, mas aí vai dizer, vós maridos, amai. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo, se você olhar o texto, Paulo não diz para a mulher amar o marido. Ele diz para o marido amar, porque a mulher para amar é natural. A mulher é mais o quê? Romântica. Às vezes a mulher diz, para o marido, e aí? Você não vai dizer que me ama hoje? Não vai me mandar um coração no WhatsApp? Porque o que conquista Eva é a melodia. O que conquista Adão é o olhar. Falando numa mensagem alta, quando ele
ver ela despida, aquilo chama atenção. Ele elogia ela. O elogio traz ao coração da mulher, ela se sente amada e protegida. Você sabia que a psicologia vai dizer, você sabe por que às vezes o marido não consegue compreender? Pastor, às vezes eu cheguei atrasado na igreja, porque a minha esposa estava lá, e puxa o cabelo, e arruma o cabelo, e aí às vezes quer mudar a cor do cabelo, uma hora às vezes está preto, outra hora às vezes está loiro, outra hora passou, quer ver? O que ela brincava quando ela era criança? Se não era de boneca? Irmão, por que você gosta tanto de querer trocar a roda do seu carro? Porque quando você era criança, você pegava, tirava o carro, colocava o carro. Porque como ele é fascinado por bola, que a primeira coisa que ele recebeu foi uma bola. Nós somos aquilo que nós somos doutrinados a ser. E Paulo vai dizer, olha, ama a vossas mulheres, com o amor que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor do marido para com a esposa, cadê os maridos aqui? Levanta a mão aí. É um amor sacrificial. As irmãs perderam a oportunidade de dar um glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmã? O amor do marido é um amor sacrificial. É um amor de se colocar à frente. Foi fraco, né, pastor? Dá para melhorar esse glória aí, irmã? Maravilha. O amor do marido é um amor sacrificial, é um amor de se colocar à frente. É um amor de defesa, é o amor de Cristo, é o amor que eu me coloco à frente. Eu dou a face, você está à minha retaguarda me ajudando, mas eu tenho que estar à frente, liderando, cuidando, sendo sacerdote do meu lar. E para ser sacerdote no lar não tem nada a ver com ser obreiro da igreja. Porque obreiro na igreja, você é obreiro na igreja, mas em casa você é sacerdote do seu lar. É o que a Bíblia nos ensina, eu não posso fugir com relação a isso, amados. O marido tem que ser o sacerdote do seu lar. E quando ele vai tomar alguma situação, alguma responsabilidade venha com ele, ou alguma decisão, ele compartilha. Esses dias eu precisei tomar uma atitude e compartilhei com a minha esposa, compartilhei com os meus filhos. Era algo que mexeu com a gente, mas Deus levantou uma profeta e eu com qualquer atitude que eu vou tomar, levo para a equipe de intercessão da igreja. E Deus falou, não é. E aí eu falei para ela, não é. Não é. Ela sabe como é que funciona meu ministério. Eu falei, não é. Ia ser bênção para a gente. E eu falei, não é. Deus falou que não é, pronto. Um dia, a gente estava com uma viagem marcada. A gente ia passar dezembro, como é o nome do lugar? Não era Punta Gramado. Nós iríamos passar Natal Luz em Gramado. Bom, você junta um dinheirinho, ganha, vai 24 anos de casado, aí você fala, não, agora, né? Abriu a porta. Agora, né? Vamos. Deus tomou uma profeta e falou, homem, sabe aquela viagem que tu está programado? Falei, pronto, agora já vai ser benção, agora pronto. Que tu já reservou? Falei, só faltava comprar as passagens aéreas. Eu falei, pronto, aí, oxe, estou preparando, já vou te dar as 4 passagens. Falei, não é para tu ir. Não é. Eu cheguei em casa e falei, pode cancelar. Já liga lá, pede reembolso, porque Deus falou que não é para a gente ir. Na hora, ela falou, se Deus falou, está falado. Isso é comunhão. É ajuste. Não pode ter brigas e divisões quando Deus fala dentro do lar. E já no finalzinho da mensagem você vai compreender isso. Mas avançando, o papel do marido e da liderança no lar é de ser um sacerdote da sua casa. Esses dias uma irmã procurou ela, uma família conhecida nossa, e eles não estavam muito bem no seu relacionamento, e ela falou, olha, pede para o pastor ir lá, dar um conselho, lá para o servo de Deus, para ele dar uma melhorada. E aí sabe qual que era a reclamação dela, uma das reclamações dela
para minha esposa, ela falou: eu estou cansada de ser o homem da relação. E às vezes tem mulher que está cansada de ser, pastor, mas que mensagem forte essa? É valor. Foram vocês que escolheram o tema. É valor da família. Quando você não conseguir dizer aleluia, você diz aleluia. Mas você vai dando glória a Deus aí. Amados, eu não sou, eu amo os itinerantes que vão na nossa igreja. Irmãos, é um fogo, é Pentecoste, é Deus batiza. Mas eu sou pastor há mais de 20 anos. O meu chamado é pastoral. E pastor sente a dor da ovelha. E eu vim ajudar meu amigo pastor Jurandir. Se eu sair dessa palavra, eu estou pecando contra Deus e contra esse altar. E a dor dela era: eu não aguento mais, Marisa, ser o homem da relação, de carregar uma carga que não é minha. E quando isso acontece numa relação, é um perigo. Porque os papéis têm que estar muito bem ajustados dentro da relação. Se eu colocar a minha carga na Marisa, ela vai padecer. E se ela colocar a carga dela de mim, mesmo eu sendo um cabeça, tem coisas que não é para mim. Tem coisas que é para ela administrar como uma boa administradora do lar. Ela me ajudando na missão. Ela tem uma missão. E a ajudar a minha missão. Porque se eu alcançar a minha missão, ela alcançou a dela. E os meus filhos, consequentemente, alcançaram a deles. É um jogo de ganha-ganha. Mas se alguém perde, toda a família perde. Se existe um que ganha, a família ganha. Mas se existe um que perde, todos vão perdendo. Você pode dizer glória a Deus? Para a gente pular o tópico, se você ler Efésios 5 inteiro, você vai ver que aproximadamente 11 versículos Deus trata com o homem. 11 versículos é Paulo sendo usado pelo Espírito Santo para forjar o homem. E quantos para a mulher, pastor? 2. Olha a dificuldade que nós temos. Nós temos mais dificuldades. Esses dias o nosso líder de varões, num culto de Novembro Azul que nós tivemos, falou: irmãos, às vezes Deus nos traz aqui para nos colocar numa moinha. E Ele nos moe como uma cana. Só que quando a cana é moída, ela se torna doce. Você sabia disso? A cana, para extrair a sua doçura, ela precisa ser moída. E às vezes nós, como homem, às vezes Deus nos moe para que a gente possa trazer um pouco de doçura. No versículo 22 do capítulo 5, Deus usa Paulo para dizer apenas isso: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ajude na missão. Efésios 5:33, a parte C. É um versículo e meio que ele usa. Mulheres, reverenciem o marido, mas não é uma questão de idolatria, é de parceria. O papel da mulher é ajudar o seu marido. Eu já vi obreiros da casa de Deus ficarem mal falados porque a mulher humilhava ele na frente de outras pessoas. Aqui, quando está dizendo de reverencie o seu marido, seja, ajude ele, inclusive em público. Abençoe ele, fortaleça ele, esteja lado a lado com ele. Às vezes você está, como diz o dito popular, em uma linguagem mais contemporânea, querendo matar ele na unha, não é assim, irmã? Mas existe um belo ditado que diz: roupa suja se lava em... Roupa suja se lava em... Não exponha seu casamento. Às vezes chega lá, chegou aquela vizinha que tem a língua menorzinha da rua, sabe? Só que é o inverso. E aí você já contam algo, daqui a pouco toda a torcida já está sabendo. O que é para você tratar, trate em casa. E se alguma coisa está em desajuste, existe uma sala boa, com um pastor bom,
que se chama sala pastoral. Se tem algo que você tem que resolver, na sua recâmara, no seu quarto. E se vocês não estão tendo força para resolver junto, procure o pastor. Não é assim, meu pastor? Funciona. Procure a sala pastoral e resolva. Roupa suja, querido, não se lava em escândalos na igreja. Às vezes tem gente que sai da igreja, irmãos, no nosso estacionamento da nossa igreja, a gente já viu chegar casal, nem chegou na igreja, o Pentecoste já estava dentro do carro. Já estavam brigando dentro do próprio carro. Cuidado com isso. Não exponha seu casamento. Você pode glorificar a Deus? Papel dos filhos. Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Princípio, você precisa ensinar isso ao seu filho. Às vezes precisa sentar com ele e ler esse versículo para ele. Porque aquele que obedece e honra tem uma promessa de longevidade. O que Paulo traz, olha, vós filhos, obedece o pai e honra o pai como primeiro mandamento com promessa. E a promessa vai se cumprir, longevidade. Quantos adolescentes nos dias atuais? Pai fala, não compra moto, compra, infelizmente perde a vida. Cuidado com aquela amizade. Não vigia, daqui a pouco está usando alguma droga. Entra por caminhos de entorpecentes, por más amizades, uma gravidez indesejada, é pai antes da hora, prematuramente, traz problema. Isso desorganiza, desestrutura toda a família. Por quê? Porque não obedece. Porque quem obedece e honra vai ser honrado. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Malaquias, honra os que me honram. E ele vai dizer, olha, se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus exige a honra dele e o temor. E assim os filhos. Meu filho já está, o mais velho está com 21 anos, já usa lá um bigode. E eu falo para ele, ó, você pode usar bigode, você pode usar cavanhaque, você pode usar o que for. Mas sempre você será meu filho. Se você, quando casar, está noivo, eu falei, olha, quando você casar e precisar de um conselho, conta com seu pai. Porque sou seu pai, sou seu pastor, sou seu amigo, sou seu conselheiro, estou ombro a ombro com você. Amados, e comigo, quem quiser se escandalizar, amados, se escandalize. Mas o meu lar, eu sou sacerdote. Pai, vamos no estádio? Vamos. Pai, vamos na praia? Vamos. Mas pega lá quem batizou meu filho na igreja. Eu e o nosso pastor presidente. Pai, eu vou noivar, abençoa aqui. Vamos. Se assim Deus permitir, casa o ano que vem. Sabe quem ele escolheu para fazer o casamento? O pai. Falei, tem certeza, filho? A gente decidiu. Eu e a noiva. A gente quer que o senhor faça o casamento, porque o seu casamento é um espelho. E a gente se espelha no Senhor. Eu quero ter uma parcela também do seu casamento na minha vida. É assim que funciona. Mas comigo não tem. Eu tenho um obreiro lá, um evangelista, fala, pastor, eu gosto do senhor que sou autêntico. Porque às vezes tem gente que, eu não uso muito mídia, mas às vezes eles põem lá, eu ponho mais até para agradar eles. Aí põe lá. Ah, vamos no estádio? Tá bom, vamos. E aí o menino fala, pastor, sou autêntico, não esconde nada. Eu falei, eu não vou esconder, sabe por quê? Porque vai comigo. Quer ir, vai comigo. Se tiver que ir, eu sei que não é um lugar tão seguro, então eu acompanho. Mas nas escolas dominical, estava comigo. Em cultos, comigo. Em batismo, comigo. Em viagens, comigo. A minha filha, a mesma coisa. Tive o privilégio de batizar os dois. Hoje batizei a noiva pela manhã. Isso a gente vai criando história. Nós precisamos criar história com os filhos. E eu crio uma história com os meus filhos de não eles odiarem a igreja, mas de amarem a igreja. E saber que eles têm a liberdade deles dentro da igreja de fazer algo
e vigiar. Posso dizer algo aqui para vocês, amados? Vocês não vão se escandalizar? Não? No estádio de futebol tem pessoas que falam palavras de baixo calão. Ai, pastor, então, mas no seu serviço também ninguém fala? Já não soltaram uma palavra feia do seu lado? No serviço, pastor, quando as pessoas soltam, olha para mim, tem um head comercial onde eu trabalho, e às vezes ele sem querer, ele não perdão, porque ele me respeita. Eu já fecho a cara na hora. Não tem a piadinha do papagaio comigo. E quando eu levo os meus filhos, é raro, uma vez no ano eu dou esse presente para eles. Fica falando, não, fica, uma vez no ano. Porque não é um lugar também que eu quero que vocês estejam sempre. Mas vocês vão conhecer, aí acaba a curiosidade, acabou. Eu falo, ó, só que aqui, ó, vocês são crentes lá. E aqui vocês também são crentes. Aqui o linguajar de vocês é um linguajar de servo de Deus. É lógico que você não vai dar glória a Deus, né? Vai estar no estádio, vai dar um glória. Às vezes até um gol lá, às vezes deve dar um glória, né? Mas é ensinar, porque quando você doutrina, é como diz um ditado, você não cria filho para você mesmo. Às vezes você tem que preparar ele para frente. Você não prepara para o mundo, mas nós estamos no mundo. Só que ele sendo bem ensinado, com temor, aprendendo a obedecer, aprendendo a honrar, Deus abençoa. Deus faz a obra, Deus inclina e vive promessa de longevidade. O que me entristece meu coração como pastor é que eu já ouvi pais ensinarem, instruírem os seus filhos e infelizmente uma bala prematuramente levar o menino embora. Uma moça ficar gestante e trazer uma complicação na igreja para ele, para ela mesma. E a família fica desestruturada. Dá um glória a Deus aí, irmão. Isso. Papel dos pais. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na palavra. Bom, eu não fico debatendo, criando ira. Não, quem manda aqui sou eu. Não, poderia até fazer isso. Não, mas não é assim que a Bíblia diz. Aí eu estou criando ira. Mas quando eu crio na doutrina e admoestação no Senhor. Pastora Marisa sabe, às vezes a gente faz umas reuniões, acaba até sendo uma reunião pastoral, meu pastor. Mas é um pai falando. Mas às vezes a gente faz um culto pastoral em casa. Às vezes quando precisa, senta aqui, no sofá. Papai, mamãe. Seja para o mais velho ou seja para menor. Às vezes a menor a gente acha, não, calma, acaba o teatro, que eu nem comecei a falar ainda, você já está chorando. Mas eu nem falei, você nem sabe se é bênção ou se é... Calma, senta aí, está sofrendo por antecipação? Né? Não, porque os nossos filhos, amados, eu não sei. Eu falo, você nem assiste a novela das 9, mas já chora igual as atrizes? A gente nem assiste isso aqui em casa. É proibido, em casa não tem isso. Pô, mas você já está aparecendo atora de Hollywood, vai ganhar o Oscar pelo choro, nem começou ainda. Calma. Ensinar. E não é ensinar com ira. Ó, isso não está bem. Isso não está legal. Ó, essa atitude não foi correta. Esses dias o Lucas usou uma frase, não é um palavrão, não é nada, mas ele usou uma frase na igreja, ficou bravo na igreja, pastor, porque a noiva não sentou do lado dele. Aí ficou bravo. Aí chegou em casa batendo forte. Aí eu, senta aqui. Aí a esposa já deu. Eu falei, olha, tem mais de 20 anos que eu não tenho o prazer de sentar ao lado da sua mãe para cultuar. Porque o meu ofício não me permite isso. Eu tenho que estar no altar. Ela está na nave da igreja. Eu não tenho um prazer de segurar a mão da sua mãe há mais de 20 anos. Isso não me matou. Com um culto que a sua noiva não sente do seu lado, porque a mocidade pediu lá, o seu líder pediu para ela sentar na frente e você atrás, e você está de biquíni. Não. Aí vem. No final ele falou, pai, você está certo.
Porque não cria ira pela doutrina, pela palavra, com espelho, com inspiração. Pai, não cria ira. Se você for criar ira, se você for querer medir força com ele ou com ela, ele vai querer medir força contigo. E quando você acaba medindo muita força, o cordão de 3 dobras não se quebrará com facilidade se tiver comunhão. Mas se não tiver comunhão, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, acaba, estoura tudo, não anda. É comunhão, não é comunhão, é comunhão. Repita assim, ó, não é comunhão, é com comunhão. Admoesta, senta. O que a família precisa, às vezes, é sentar. E você, mãe, pastor, meu marido não é crente, vai ser crente. Vai se converter. Mas enquanto ele não se converte, senta lá, serva de Deus. Se você é a mais esclarecida, senta lá. O mais esclarecido resolve a situação. Senta. Ó, filho, ó o que a palavra diz. Ó o que a Bíblia diz. Mas aí o que a gente quer é, não, ó, toma o celular aqui, que aí você não me enche. Toma o celular aqui que eu não aguento mais você, menino. E hoje, às vezes, o presente que a gente dá, às vezes não é o abraço, não é o beijo, não é pegar, passar a mão no cabelo, escovar o cabelo da menina, chamar o menino, passar a mão na cabeça, conversar. Isso precisa. Precisa. Ó o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra diz. Olha que maravilhoso que essas crianças fizeram aqui nesse dia. Tem uma que saiu aqui, toda sorridente, saiu daqui, já saiu dando gargalhada. Isso é alegria. As crianças alegram. O filho alegra. Sua madre é uma madre bendita. A sua madre foi uma madre gerada para criar um servo de Deus, uma serva de Deus, um cidadão de bem. E se ele se enveredou porventura por algum caminho que não é do Senhor, eu quero profetizar e declarar que ele vai retornar para a casa de Deus. Seu filho foi gerado não para gerar escândalos, mas para ser uma bênção. Abraão, quando recebeu a ordem de Deus, olha a Deus, falou para ela, anda na minha presença e ser perfeito, e tu serás uma bênção. Isaac foi gerado para trazer riso ao lar de um velho senhor, de uma velha senhora. Isaac foi gerado para trazer riso ao pai e à mãe que eram frustrados. Aleluia, seu lar, sua madre, servo de Deus, foi um lar, uma madre abençoada. A semente lançada a essa madre é uma semente abençoada. E se Satanás quer saquear, faz um propósito de oração e de jejum para quebrar toda a legalidade em nome de Jesus. Não vai pensando que o meu lar é Alice País das Maravilhas. Não. A gente às vezes vê a fúria. Já vi Satanás se levantando dentro do meu lar. Está aqui, não é, amor? Se levantando contra meu filho, contra minha filha. E eu vendo a fúria do adversário. Vamos orar. Vamos pôr as mãos. Influências é o que mais tem. Na nossa época não tinha tanta tecnologia. Hoje que eles são bombardeados com a tecnologia, com informação, com sites, com tanta coisa. Tantas mídias sociais, tanta sensualidade que quer atacar eles. A gente tem que estar ali, alerta. Alerta. Às vezes estou lá, minha filha, se preciso for, dá o celular aqui, deixa eu dar uma olhada. Ô pastor, mas ela não é filha de pastor. E aí? Qual o problema? É meu papel. Eu não posso ser intransigente com relação a isso. Vai comigo na igreja, toma a santa ceia, é serva do Senhor, é obediente, mas eu tenho que estar ali. Lupa, farol aceso, olhando, sentinela. Meu Deus, guardando como nós somos, se o Senhor não edificar, o Senhor edifica. Eu vou trabalhar, vou fazer, se o Senhor não edificar, vai ser em vão, mas eu tenho que fazer minha parte. A parte que ele me diz é, olha, Kleber, ora e vigia. Faz sua parte. Ministra seus filhos, cuida. Você é o pastor do seu lar. A primeira igreja que eu tenho não é no Jardim Brasil. Não é onde eu sou co-pastor, é em Jardim João Mar. Minha igreja começa lá. Meu louvor começa lá.
esses dias, e aí a gente já vai passar para a função da família, indo para o culto. Falei, vamos fazer uma reunião aqui antes de nós chegar no culto. Para nós já chegar preparado. E eu falei para eles, falei, olha, vocês nunca terão um pai com a síndrome de Eli. O menino regalou o olho. Eita, o pai já está inspirado, hein? Se soltar uma rajada aqui, nós vamos ser tudo batizados. Falei, olha, vocês nunca vão ter. Até minha sogra estava. Falei, só receba aí também. Não deixa nervoso, não. Vocês nunca vão ter um pai com a síndrome de Eli. Falei, olha, o dia que eu descer a tumba fria, eu não tenho estrutura para enterrar ninguém. Já falo para eles, eu não tenho estrutura para enterrar ninguém. Vocês vão me enterrar primeiro. Não adianta que eu não tenho essa estrutura. Vocês vão estar lá, velando e falar, olha, meu pai não tinha síndrome de Eli. Eu não fazia tudo que eu queria. Eu não vivia libertinagem. Porque o meu pai também tratava as coisas de Deus com seriedade. Tem as liberdades deles, irmãos. Ah, quer ir papai, mas brinca, pula onda, faz, não brinca. Bagunça, tira foto com o pai dormindo, posta, não tem problema. Mas, síndrome de Eli, vou ver caindo, pecando, prostituindo da porta do templo, e não tomando uma posição, falei, jamais vocês terão um pai passivo. Jamais vocês terão um pai passivo. Nas questões que Deus falar para mim que eu tenho que doutrinar vocês, eu vou doutrinar. Parece que é algo, não, militarismo, não é isso. E louvo a Deus pelos militares que nós temos. É isso, você entende a força da expressão que eu digo? Não, parece, pastor, é tudo ferro e fogo. Não, nós temos liberdade no nosso lar. Alegria, brincadeiras, mas alguma coisa que não está no eixo, coloca no eixo. É assim que funciona. Eu falei, síndrome de Eli não. Se porventura tem um lar, algum lar aqui, ah, pastor, já cansei, deixa a banda tocar do jeito que for. Toda síndrome de Eli caia por terra em nome de Jesus. Não seja conivente com aquilo que Deus não é conivente. Se você está vendo que alguma coisa precisa ser ajustada, não crie ira, chama. Chama na palavra. Porque essa palavra tem convencimento. Essa palavra é apta para penetrar a alma e o espírito. Se você não acreditar que seu filho pode ser transformado pela palavra, querido, que profissão de fé você tem dentro do seu lar? Se o seu jejum não pode mudar alguém, se a sua oração não pode mudar alguém, se o seu posicionamento não pode mudar alguém, é a sua fidelidade para com Deus pode fazer. Eu estava comentando com o nosso querido pastor, ele falou que tem muitos parentes aqui. Eu falei, pastor, louvado seja Deus por isso. O senhor está se cercado. E eu falei para ele, olha, Moisés foi um bem-aventurado. Porque quando ele estava, o ministério de Moisés ia falir, que ele não estava aguentando mais. Falei, pastor, roubava uma pombinha ali, Moisés resolve. Mataram a galinha do outro ali sem querer, Moisés resolve. Tudo Moisés resolvia. Jétro falou, filho, senta aqui. Eu sei que você é o libertador, eu sei que Deus é contigo, mas assenta o povo, divide em tribo, cada um dos líderes cuida deles. De 50 em 50, de 100 em 100, eles vão resolvendo. As maiores coisas você resolve, senão você não vai aguentar, porque o povo estava perecendo. A família está ali também para aconselhar. A família está ali também. E eu falei para ele, falei, meu pastor, o seu ministério é bem sucedido, por quê? Porque a família olha como um anjo. Falei para ele, o evangelista Daniel, aqui, olha o senhor como pastor. Lá fora é o pai, mas aqui é o anjo da igreja. É o pastor. O senhor é o cunhado, não é isso? Aqui, presbítero, olha o senhor como o quê? Primo, desculpa, perdão. Olha o quê? Como pastor. Lá fora é o primo. É por isso que a igreja caminha. É por isso que quando o Jétro veio aqui e falou, vou te dar um conselho. E o conselho não é eu tomar a frente, como seu sogro. Não, eu respeito a sua liderança, mas a sua liderança tem que estar mais o quê? Equalizada. É assim que a obra vai caminhando. Funções da família. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos caminhando. Você aguenta mais um minutinho aí? Mais uns 20 minutos?
que é o horário que nos foi permitido. Deus está falando contigo? Amém. Glória a Deus por isso. São valores de família. Função da família é um valor. Qual que é a função da família? Repita assim comigo: procriar. Bem, uma das funções da família é procriar. Gênesis 1:28 vai dizer: e Deus abençoou, e Deus lhe disse, não foi o homem, Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-o. A defesa da nossa fé, como valores de família, e o ensino bíblico é: homem se relaciona com mulher. E deixando bem tranquilamente, pausadamente, o que se pregam aí fora é que a igreja, ela é homofóbica, e não é. Porque homofobia é você querer que maltrate as pessoas. Você querer que você bata. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Nós temos amor pelas pessoas. O que nós não compactuamos é com o que a palavra nos ensina, com o pecado. Não é com relação à pessoa. Não é contra a pessoa. Então dizer isso, muitos vão dizer: mas os pastores são... Não, isso é um desrespeito a nós e com as pessoas que praticam fazem tais práticas. Porque nós não odiamos de maneira nenhuma. Já recebi pessoas na nossa igreja que são homossexuais. A esposa está aí para dizer: eu desci do altar e fui cumprimentar, dar um abraço. Filhos de irmãos nossos lá, que são pessoas que estão aí nas suas dificuldades. E Deus fazendo uma obra. Porque a igreja está para abraçar, não apoiar uma prática. E não é que é a prática homossexual, não. A mentira a gente não apoia, o adultério a gente não apoia, e diversas outras coisas. O homicídio e assim por diante. Mas às vezes entra uma pessoa que pagou uma pena, e às vezes é um ex-homicida, ele vai vir para a igreja e vai ser bem recebido. Porque nós somos ensinados assim. O que acontece é que querem rotular a igreja, que nós somos, nós temos fobia dessas pessoas. Não temos fobia do ladrão, do assassino. Ele vai cumprir a sua lei. Errou, está aí a lei. É o que a palavra nos ensina. O homossexual entrou, não temos fobia, não. Isso aqui. A prostituta não foi lá. Umas ou algumas que tinham aquelas práticas. E Jesus perdoou. O que aconteceu com a mulher samaritana, que já tinha mais de 5 maridos e o atual não era marido, era uma mulher que era adúltera. Mas Jesus não teve repulsa dela, mas ele disse: vai e não peques mais, ou seja, não cometa mais essa prática. Então a gente prega contra a prática, não contra a pessoa. E o que a palavra de Deus vai nos ensinar, como uma família que é núcleo, é que o relacionamento que nós temos para procriação é homem e mulher. Isso é valor de família, valores familiares. É que a mídia não diz, os evangélicos não é assim não. Nós somos um povo ordeiro, que amamos as pessoas e que amamos o pecador, mas não amamos o pecado. É diferente disso. É diferente. Nós temos que estarmos habilitados para receber qualquer tipo de pessoa na igreja e orientar, segundo o quê? A regra da nossa fé. Olha, querido, você pode ter essa prática, mas o que a palavra diz, olha o que Deus diz. E Deus abençoou quem? Adão e Eva, e deu uma ordem. E o próprio Deus diz, não foi o homem. Deus diz, olha, frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai a ela. Ou seja, relacionamento homem e mulher, isso é valor. E com o tema que vocês escolheram é valor. Nós temos que ter os nossos valores, é a defesa da nossa fé. Segunda coisa que é valor da família, socialização. A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque aí, alguém vai dizer, o Salmo 1, eu respeito, é um salmo que está na minha vida, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ministrar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos... Bem-aventurado o varão, melhor dizendo,
que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos escarnecedores, nem se assenta às rodas. Ali está falando de prática. Porque o que mais Jesus sentou foi com pessoas pecadoras. Em rodas, só que para o quê? Para fazer a diferença. Ali está dizendo aquele que se detém, que tem o prazer de viver. Então a igreja precisa também ter a socialização. A gente tem que ter um exercício de ser gente. Diga assim, ó, eu sou gente. Tem pregador que diz, ó, irmão, Deus não é gente, não. Ele está empolgado, ele fala, não, Deus faz essas coisas, que Deus não é gente, não. Mas nós somos gente. Nós se socializamos. Eu não tenho só... Eu tenho parentes, não só tenho parentes que são evangélicos. Eu tenho parentes que são de outras religiões. E aí eu não vou frequentar a casa de uma tia minha, porque ela não é cristã? E como é que eu vou salvar? Pregar, porque quem salva é Deus. Mas como eu vou ministrar? Como eu vou pregar? Uma tia minha, agora recentemente mesmo, é uma católica, fez aniversário, eu falei, tia, eu posso orar pela senhora? Pode sim. É o nosso papel, como servo de Deus, fazer a diferença. Eu posso estar em uma festa de família e ser diferente. Não preciso compactuar com aquilo que fere a minha fé. Não preciso beber aquilo que vai contra a minha fé. Não preciso ter um linguajar que fere a minha fé, mas posso estar ali, em sociedade, e é isso que nós temos que, como família, ter como valores. Porque tem algumas, inclusive religiões, que às vezes abandonam seus próprios filhos, marido, esposa, por conta da fé. A gente tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia não me ensina assim. Paulo vai dizer, às vezes a mulher vai se converter, o marido não se converteu, ela não sabe se ele vai se converter. Só que Paulo vai dizer, olha, se ele consente estar com ela, que estejam em comunhão. Porque talvez pelas orações ele vai se salvar. Estar ali. Muitos de nós aqui não tivemos o privilégio de nascer num lar cristão, em um lar evangélico. Às vezes o marido veio primeiro, às vezes a esposa veio primeiro. Às vezes o marido, meu sogro mesmo, foi aceitar Jesus no final da vida. Mas minha sogra ali, lado a lado, lado a lado, lado a lado, lado a lado, lado a lado. Mais de 30 anos servindo a Jesus, casada com o mesmo homem. E no final da vida, né, amor? Ele aceita Jesus. Plantou 30 anos, mas colheu a bênção, colheu a vitória, colheu a salvação do marido. Outro princípio, outro valor, repita assim comigo, amor e afeto. Uma das premissas principais, ou espinha dorsal de uma boa família, de um bom valor, amor, afeto, diálogo, respeito. Às vezes, amados, mas a família, nossa, olha aquele modelo de família. A família do vizinho, a sua família é a melhor. Repita assim, a minha família é a melhor. Não, mais forte, querido, senão você não está crendo. A minha família, mais forte. A minha família é a melhor. É cheio de defeito, nós somos cheios de mania, irmão. Passa uma semana comigo, vocês verem que eu sou cheio de mania. Só a Marisa para me suportar. Nós somos cheios de manias. Mas a gente tem que declarar, a minha família é melhor. Eu tenho o meu mundo. No meu mundo, minha mulher é a mais bonita. No meu mundo, os meus filhos são os mais maravilhosos. E o Senhor tem um mundo. No mundo do Senhor, a sua esposa é a mais bela. Não é? Seus filhos são os... Porque nós temos o nosso mundo. No meu mundo,
Pastor Josué Gonçalves diz muito isso, e aprendi isso em encontros de casais com ele. Olha, no meu mundo, a minha família é a melhor. No meu mundo eu tenho que proporcionar que a minha família seja a melhor. Não é questão de casa, de carro, não é isso. É de ambiente. É de estar, não, eu estou em casa, mas estou feliz. Não dá aquele pânico. Tocou a buzina lá do trabalho, vai embora, 17 horas. Tocou o sinal, buzina não é um sinal. Apitou, bateu o cartão. Ah, não acredito, tem que ir para casa. Mas já, não dá para fazer umas horas extras aí não? Não dá para chegar lá 23h59, o cara vai estar dormindo, ele vai estar dormindo? Não. É prazer. É estar agoniado para acabar, porque eu quero chegar em casa. Quero estar num ambiente. Quero ter relacionamento. Coisa que eu não abro mão, irmãos. A nossa vida é tão corrida, mas pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, sentar na mesa. Pastor, eu consigo fazer todos os dias, louvado seja Deus por isso. Eu pelo trabalho, às vezes chega, aí igreja, às vezes não dá, mas eu procuro pelo menos 3 vezes por semana, reunir mesa. São 20 minutos ali, 30 minutos, mas são sagrados. É um olhando para o outro, às vezes um sorriso. E a dona patroa às vezes meio sistemática. Às vezes o menino está legal, ela já fala, você não está legal. Mãe, eu estou bem. Está tudo bem. Não, você não está legal. O que aconteceu? Não, está tudo bem. Mas perguntar, está tudo bem? Porque às vezes não está bem, e aí quando você pergunta, está tudo bem? Não está bem. Vem, desabafa, fazer uma refeição. Ô, mas aquela macarronada lá, você sabe fazer, está matando ele na unha. Às vezes sua vitória é você fazer a macarronada para ele lá, para ele dar uma quebrantada lá. Às vezes você está querendo ganhar aquele perfume lá e a benção não veio, porque precisa mexer com o estômago dele. Sentar na mesa. Entendeu? Você chamar ele de bonito, ele vai até estranhar. Faz tempo. Ele precisa do elogio, você sabia disso? Eu sei que você precisa de mais elogio. Mas às vezes você fala assim, rapaz, você deu uma emagrecida. Ele até deu uma engordada. Nossa, sua barriga está de tanquinho. Mas é que os tanquinhos novos agora tá assim, né? Mudou, né? Os tanquinhos novos é diferente. Não tá, mas os tanquinhos novos agora tá diferente. Um elogio. Sentar à mesa. A mesa é um lugar que é sagrado. Sentar. Vamos fazer uma refeição. Juntos. Há quem não goste, eu respeito. Mas também, uma vez na semana, vamos assistir um filme junto. Estoura umas pipoca aí. Uns refrigerantes light aí para nós não engordar muito. Senta. Ali, ó. É um momento. Eu tenho meu momento de igreja, irmãos. Eu tenho meu momento de oração. Eu tenho meu momento de jejum. Mas eu também tenho que ter o meu momento de integração também com a família. Segurar na mão. Dar uma risada. Às vezes, nesses ambientes, acontece alguma coisa engraçada. Isso vai o quê? Fechando as brechas. São valores. É a família que Deus te deu. Repita assim comigo, proteção. Valor de família é proteger. Você já viu aquela irmã dos tamancos? Se mexer com meu filho, mexer comigo, está errada? Não está defendendo, irmão? Em nome do Senhor? Irmão José não está defendendo? Quem carregou no ventre 9 meses? Quem sofreu as dores de parto? Quem amamentou? Minha esposa tem um calo até hoje aqui atrás, aqui, ó, de tanto amamentar. Às vezes alguma das irmãs aqui pode ter. Às vezes você carrega marcas, irmãs, no seu corpo de uma gestação. Aí vai querer, não, comeu ninguém toca. Não toca. Que a mãe é leoa. E leoa defende. Mano, não vai sair, pelo amor de Deus aí, está bafanando as outras. Não, mas, né, com calma, entendeu? Minha esposa às vezes brinca, né, ó, tem que tomar cuidado para não descer. Não, fica no salto, mas ó, com ponderação. Proteção. É o dever, é a obrigação proteger.
Marido protege esposa, esposa protege o marido. Pais protegem filhos, filhos protegem os pais. E às vezes você protege o seu filho na infância e na sua velhice é ele que vai te proteger. Proteção. Tem que ter esse senso. Nós temos um grupo, todo mundo, toda a família. Eu acho que eu ainda vou ter, ainda meu sobrenome é Vitorino. Acho que ainda vou ter um grupo nosso que vai chamar Vitorino, mas nós chamamos feijoada. Cada um meme, eu falei um dia um negócio de feijoada e meus filhos são muito sarristas e aí ficou feijoada. Estou indo almoçar. Aviso. Estou indo almoçar, alguém precisa de alguma coisa? Não é ser fiscal, mas isso é zelo. Ainda mais na megalópole. Nós não vivemos nem numa metrópole, nós vivemos numa megalópole. Filho, você vai sair? Vai chegar que horas? Avisa. E isso não é ser fiscal. Porque quem não teme não tem medo de dar uma satisfação. Quem não está praticando algo errado não tem problema de dar uma satisfação, de um cuidado, de mandar uma mensagem. Eu, pelo menos, de 1 a 2 vezes, eu mando uma mensagem, eles estão home office, eu estou trabalhando, está tudo bem em casa? Alguém precisa de alguma coisa? Está tudo bem? Aí eu mando um coraçãozinho, está tudo bem? E assim, é isso que nós precisamos. Estou saindo do trabalho. Por quê? Aguarda. Fico esperando uma satisfação para a gente. E é um cuidado, é uma proteção. E não é que nós somos fiscais. Não, isso é zelo. É ter um zelo. Eu tenho meu momento também com meu filho. Né? Embora eu não seja um atleta, mas às vezes os irmãos da igreja, pastor, vamos lá jogar um futebol. Eu falo, eu vou mais para olhar do que para fazer outra coisa. Com o meu filho. Que hora que nós vamos chegar? Vamos chegar 00:30. Tá tudo bem. Não vou levar ela, senão ninguém vai fazer gol lá, que ela vai ficar apitando tudo errado. Eu tenho o meu ambiente, ela tem. Respeitar os espaços. Respeitar. Eu respeito o espaço dela. A proteção também é respeitar o espaço. Ela respeita o meu espaço, eu respeito o espaço dela. As irmãs da igreja vai fazer um evento. Esses dias não deu certo, mas queria ir para o Lombra. Vai lá, filho, passa lá o sábado inteiro lá. Vai lá. Dá um glória a Deus, se diverte com as irmãs. Tem o seu papo de mulher também. Que tem um cara que não, é só eu. Não é assim. A proteção, ela traz confiança no relacionamento. Diga glória a Deus. Para irmos finalizando. 5 minutos. Valores e crenças. São princípios de valores na família. Gênesis 15:6. Creu Abraão em Deus e o Senhor imputou isso por justiça. Aconteça o que acontecer no seu lar, crê em Deus. O seu lar é de Deus, minha família é de Deus. Não, Deus foi cirúrgico quando me deu esse marido, quando me deu essa esposa, quando me deu esses filhos. Josué 24:15 falou, olha, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, escolhe hoje a quem se vais. Faz o que vocês quiserem. Volta para os deuses, os que serviram os vossos pais, que estavam além do rio. Ou seja, vai lá para o Egito. Quer voltar? Fica tranquilo. Aos deuses amorreus, cuja terra habitais, porém, convicção, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aconteça o que quiser acontecer, querido. Convicção da sua crença. Meu lar é um lar de servo, de serva. Uma família constituída por Deus nessa terra para fazer a diferença. Atos 16:3. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê. Seu marido ainda não é crente? Vai se converter. Crê no Senhor Jesus. Vai ser salvo tu, tua casa. Minha mulher não é crente. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Hoje ele não está no seu lado. Amanhã ele entra aqui de braço dado contigo.
Às vezes eu não queria nem saber do que era crente. Se você não vigiar, ele vai ficar mais crente que você. Que é assim que Deus faz. Atitudes. E aí terminamos. Um dos princípios de valores de família é atitudes. Já progressou, cuidado com a sua atitude. Eu preciso tomar cuidado com a minha atitude. Deixei isso para o final. Depois tinha educação de filhos, enfim, não dá tempo. Valores de atitudes. Até aqui a gente apresentou bons aspectos. Não falamos de ninguém na Bíblia com atitudes que não fossem louváveis. Mas Atos capítulo 5, versículo 1 e 2, numa tradução mais moderna, vai trazer a narrativa da história de um casal chamado Ananias e vocês conhecem bem. Essa igreja é doutrinada, conhece a palavra. Num linguajar mais moderno, na tradução, e a gente falando de atitude vai dizer: entretanto, um homem chamado Ananias, que junto com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eles venderam, estavam vendendo as propriedades. Só que quando vendia a propriedade, entregava tudo aos pés dos apóstolos. Só que ele levou somente uma parte do dinheiro. Não tinha problema nenhum levar uma parte do dinheiro para os apóstolos. Tá tudo bem, vendi uma propriedade, mas não quero doar tudo. Tá tudo bem, evangelista Daniel, qual o problema? Vendi uma propriedade, era 1.000, eu quero ofertar 500. Ok. Só que vendeu a propriedade, chegou para o discípulo e falou, tá aqui tudo, mas não era. Deus não opera na mentira. E aí falou, entregou para parte aos discípulos, guardando o restante para eles. Não tinha problema nenhum guardar o restante. Até porque a propriedade era deles, se eles não quisessem vender, não vendia. Era deles. Mas para não ficar por baixo, falou, não, todo mundo está vendendo, a gente vende a nossa, guarda uma parte e diz que é tudo. Olha que coisa feia para um casal. Aí nessa hora, se Ananias está com isso, Safira fala, não. Chega para ele e fala, é metade, é um terço, é um quinto, é 80%, sei lá. Falou, você não pode fazer isso. Mas, vai dizer, guardando o restante para ele, Safira sabia disso. Repita assim comigo. Safira sabia. Ananias estava errando e Safira era a hora de chamar a atenção dele e não fez. Um desastre para a minha vida e para a minha família e para o meu ministério é estar fazendo uma coisa errada e ela concordar. Ou ela está fazendo uma coisa errada e eu concordar. Quando Safira sabe, a Bíblia vai dizer, e concordou com a atitude do marido. Ela concordou com uma atitude errada. Cônjuges, marido, esposa, se alguém fazendo alguma coisa que está desagradando algo, que vai ferir a Deus e a família de vocês, um precisa consertar a rota do outro. Com tranquilidade, com sabedoria, mas falar, essa atitude. E mas eu sou a cabeça. Querido, às vezes sua esposa precisa ser seu pescoço. E às vezes conduzir a cabeça. Às vezes sua cabeça está meio variada. Ou às vezes, irmã, você está muito teimosa, no bom sentido da palavra, e aí às vezes ele precisa se impor como um cabeça e falar, eu vou dar ordem. Mas vocês se ajustarem. Vocês precisam encontrar o equilíbrio. O que não dá é para ter uma atitude, uma síndrome de Ananias e Safira. Um concordando com o erro do outro. A morte veio para os dois. A discordância deles e a compactuação com aquilo que não trazia, a mentira trouxe morte. Tem muitos casamentos que vivem uma morte, talvez não física, mas espiritual e matrimonial, por quê? Porque um compactuou com a mentira do outro. Deus fechou. E as coisas não caminham, não fluem, não prosperam. Entrou morte no casamento de Ananias e Safira, porque um e o outro compactaram com uma atitude que não era de Deus. Outro exemplo bíblico que a gente finaliza. Geazi. Cuidado, amados, com síndrome de Geazi. Síndrome de querer tocar naquilo que não é seu. Síndrome da ganância. Eu sei o que Deus tem para mim. Às vezes o que Deus tem para mim não tem para você. E às vezes o que
que Deus tem para você não tem para mim. Eu não posso invejar a isso. Eu tenho que viver com a minha porção de cada dia daquilo que Deus tem preparado para a minha família, para o meu lar. E quando o profeta manda Naamã embora, falou, pode levar seus ouros, volta com tudo, eu não quero nada, e não é para ficar nada aqui. A primeira coisa que acontece para Geazi, repita assim comigo, ele mentiu para ele mesmo. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 20, não dá para ler, mas você vai ver que você lê o texto, ele mentiu para ele mesmo, ele estava querendo enganar ele mesmo. A pior coisa é a gente querer mentir para mim mesmo. Não, eu estou errado, não, mas o profeta não quis, mas não tem problema, para mim, ele não quis, mas a bênção não era para ele, era para mim. Não, você está mentindo para você mesmo. Se Deus falou, irmão, que não tem, pronto. E está tudo bem, levanta a mão, dá glória a Deus. Deus não tinha aquele tesouro, nem para o profeta, e nem para o servo do profeta, nem para o moço do profeta. Aí, mentiu para Naamã. Trazendo esse contexto, mentiu para o seu próximo, para a sociedade. A pior coisa para uma família é ser conhecida como uma família mentirosa. Uma família que não traz confiabilidade. Os cavalos indo embora e Geazi correndo atrás. Ops, Naamã, para! Ó. Alcançou. Correu atrás dele. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque a gente é assim, irmão. Vai tudo bem. Não, vai tudo bem. Tá tudo bem, às vezes não tá bem. Já não estava bem, estava querendo enganar ele mesmo. Mas aí, às vezes, a gente quer se rotular e não quer tratar o problema. E o problema não se trata com vai tudo bem. O problema se trata quando a gente precisa se despir e falar, olha, Senhor, me trata. Uma das palavras para sinceridade, uma das etimologias da palavra sinceridade é sincera, é não ter uma vida com cera. Por isso que faziam, não dá para entrar nisso, mas na época, quando se faziam as artes, quando surge essa palavra sinceridade, os artistas passavam cera no rosto, uma vida maquiada. Sinceridade é viver uma vida sem cera. Meu casamento tem que ser um casamento sem cera. Ah, não está legal, vamos sentar e resolver. Está legal, está bacana, glória a Deus. De ajustes, quantos ajustes eu preciso fazer? Às vezes, irmão, por dia eu preciso fazer 3, 4, 5, 6 ajustes. Porque eu, Cléber, sou difícil. Às vezes, magoo. Às vezes posso magoar ela, meus filhos. É por isso que todo carro, louvado seja Deus, tem marcha ré. Preciso dar uma seta, encostar no acostamento, engatar a marcha ré e falar, opa, isso aqui não foi legal. Eu errei. Eu estou errado. Vocês me perdoam? Ou nunca aconteceu isso contigo? Precisa. Olha que o orgulho, às vezes não quer permitir isso. Só que uma vida com sinceridade fala, preciso tirar a cera. Eu preciso tirar a cera, que eu errei aqui. A sinceridade é isso. E ele diz, olha, tudo vai bem, meu Senhor. Meu Senhor me mandou dizer, eis que agora me vieram 2 jovens, filhos dos profetas. Em mente, falou, esses meninos aí, é para entregar para eles. São os filhos do profeta, cuidadinho. Naamã abençoa. Mentiu para a sociedade. E aí o pior, quer mentir para Deus, quer enganar Deus. Quer enganar profeta é querer enganar Deus. Querer enganar o pastor da igreja é querer enganar Deus. Que é o representante de Deus na terra. E olha, o que mais me chama a atenção, e aí eu concluo, passei aí uns 5 minutos, meu pastor. 2 Reis 25, 27. Então ele entrou e pôs diante do seu senhor, e disse a Eliseu, de onde vem Geazi? E ele disse, o teu servo não foi em nenhuma e nem outra parte. Quebra a relação de confiança. Eu não posso quebrar a minha aliança familiar. Repita assim comigo, eu não posso quebrar a minha aliança familiar. Estourei os minutos. Concluo. Teu servo não foi. Ele, porém, lhe disse. Repita assim comigo, porém. Sempre tem um porém.
E quando esse porém vem nas nossas vidas, que a gente esteja equalizado com a nossa família. Porém, lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Não, isso me fere. Pastor, isso me fere. Eu fico arrepiado aqui. Eu estou arrepiado do alto da cabeça à planta dos pés. Porque quando eu leio esse texto me fere. O meu coração foi contigo. Quando você vai trabalhar seu coração, o coração da sua mulher vai com você. O coração do marido vai com a esposa. Quando o filho sai de casa, o coração da mãe sai com o filho. Quando o pai sai de casa, o coração do filho sai com o pai. Relação de confiabilidade. Quando eu saio para trabalhar, o coração dela sai comigo. Esse texto me fere, porque isso me chama demais a atenção. Porque o coração, quando a pessoa talvez ali, os servos dos profetas, os filhos dos profetas, e concluo, o coração do profeta foi com ele. Ele traiu a confiança do profeta. E quando ele voltou, o profeta está ali triste. De onde você foi, filho? Se ele tivesse, eu fui lá, meti o pé pelas mãos, fui ganancioso, já sei que Deus revelou para o senhor. Porque mentir para profeta, irmão, quantos milagres ele já tinha visto? Se o profeta perguntou para ele aqui, já sabia. O coração fechado, endurecido. Falou, não, eu não fui para nenhum lugar, meu Senhor. Não fui nem para lá, nem para cá. Estou aqui. Falou, olha, o meu coração foi com você. Eu sinto a dor do profeta. Marido, aonde você está, o coração da sua esposa está com você. Esposa. E assim por diante. Se a gente tiver essa convicção, nossa família caminha. Uma palavra pastoral, mas que sirva de crescimento da sua alma, com todo o zelo que o pastor tem aqui há mais de 26 anos, só pastoreando essa igreja, o senhor me comentou, né? 26 anos. 25 anos, 26 anos, pastoreando essa obra. Deus te abençoe e te guarde. E o coração de Deus está contigo, com a sua família. Mas olha a consequência. Olha a consequência do erro de Geazi. A lepra que era para estar, que Deus curou, o soldado veio para ele e para os filhos. Se viesse tudo para ele, irmão, até ok. Só que o erro de Geazi trouxe consequência para ele e para os filhos. A Bíblia diz que ele saiu mais branco do que a neve. Falou, na hora, você e seus filhos. Eu tenho que tomar cuidado com a minha responsabilidade como pai, como marido. Porque às vezes uma atitude minha prejudica minha esposa e meus filhos. Repita assim comigo, aonde eu vou, o coração da minha família vai comigo. Aplaude e glorifica a Deus, Deus te abençoe. Passei alguns minutos, meu pastor, me perdoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Obrigado. Certo. Glória a Deus. Deus abençoe. Glorifico o pastor Kleber, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos,